mesmo quando falo, eu sei, me amas, estás presente a me cercar em todo tempo. Eu sei, me amas, eu sei, me amas. Próximo-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória os céus encheu. Nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Próximo-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória os céus encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Graça e paz. Você está na Quarta com o Bispo, um programa da Igreja Metodista. Quero saudar a todos os colegas pastores, pastoras, a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham pelo canal do YouTube. E nesta oportunidade nós estaremos falando sobre a doutrina de número 4 do Espírito Santo. A doutrina de número 4, que fala sobre o Espírito Santo, é algo extremamente importante e maravilhoso para cada um de nós, para a Igreja Metodista. Gostaria então de ler nos nossos cânones sobre a doutrina de número 4,
o artigo de religião 4 do Espírito Santo, assim nos diz: o Espírito Santo que procede do Pai e do Filho é a mesma substância, majestade e glória com o Pai e com o Filho, verdadeiro e eterno Deus. Então aqui nos afirma que o Espírito Santo, ele é verdadeiro e eterno Deus. O artigo 4 de religião do metodismo histórico. E nesta oportunidade gostaria também de ler um texto da palavra de Deus, quando Jesus, ele promete que não nos deixaria sós, mas que enviaria o Espírito Santo. Está lá no Evangelho de João, o capítulo de número 14, os versículos 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Aqui Jesus, ele faz esta promessa, que nos daria o Espírito Santo, que o Espírito Santo, ele habitaria em nós e que ele estaria conosco, que nós não estamos sós, nem eu, nem você, nem nenhum de nós, Igreja de Jesus Cristo, estamos sós. O Espírito Santo, ele está conosco. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. É através desse conhecimento e dessa reflexão do artigo 4 de religião do metodismo histórico que nós vamos encerrar assim, como chamamos, uma primeira parte da fase da crença de cada um de nós metodistas na Trindade. Relembrando um Deus que é Pai, um Deus que é Filho e um Deus que é Espírito Santo. Os 4 primeiros artigos, eles trabalham a doutrina da Trindade. Nós cremos num Deus que é Pai, nós cremos num Deus que é Filho, em Jesus, que ressuscitou, como falamos semana passada, e nós cremos num Deus que é Espírito Santo. Esse artigo 4 de religião do metodismo histórico, então, ele nos afirma esta crença. Nós metodistas cremos que essa promessa que Jesus fez, né, ela está descrita no Evangelho de Lucas, quando já se cumpriu o dia de Pentecostes, onde Lucas afirma, né, que estavam todos ali reunidos e seria o dia de Pentecostes. Vejamos o que nos diz Lucas 24, 49. E eis que sobre vós eu envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. O Evangelho de Lucas afirma exatamente o que aconteceu em Atos 2, a descida do Espírito Santo. Vale a pena relembrar que o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos têm a mesma autoria, Lucas, né? E ele ainda fala sobre esse cumprimento quando ele faz a seguinte observação: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estavam ali celebrando a festa de Pentecostes. De repente, veio do céu um ruído como de um vento impetuoso, e nos afirma
o evangelista, que aquele ruído, aquele vento impetuoso encheu toda a casa onde eles estavam sentados. E apareceu, né, sobre suas cabeças línguas como de fogo, que foram distribuídas a cada um deles que estavam reunidos ali naquela casa, né? E nos diz o Evangelho de Lucas, que o evangelista Lucas, melhor dizendo, lá em Atos dos Apóstolos 2, 1 e 4, que todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito concedia que falassem. Então nós, metodistas, cremos, né, no Espírito Santo de Deus, que, segundo John Wesley, ele expressou a seguinte frase: creio no Espírito Santo infinito e eterno de Deus, igual ao Pai, ao Filho, não somente perfeito em si mesmo, mas sendo a causa da nossa perfeição. Então o Espírito Santo, ele não é perfeito somente em si mesmo, mas ele também em nós, ele causa a nossa perfeição. Daí a importância da doutrina da santidade bíblica através do derramamento do Espírito Santo de Deus. Nós cremos ser o Espírito Santo a terceira pessoa da Trindade. A primeira pessoa, relembrando, é Deus Pai, né? Jeová. A segunda pessoa é Deus Filho, Jesus Cristo. E a terceira pessoa é o Espírito Santo. Hoje nós estamos sendo guiados, conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Jesus disse que iria para junto do Pai, mas que não me deixaria e não te deixaria órfão. Ele enviaria o Espírito Santo para que estivesse conosco, né? Assim, então, nós observamos que a Bíblia, ela afirma que o Espírito Santo, ele tem vários atributos e funções na vida da igreja, como na vida de cada um de nós, como corpo de Cristo. E que esses atributos e funções devem ser observados na vida de cada cristão, e eu diria especificamente na vida de cada metodista, segundo John Wesley, né? Assim, então, nós queremos fazer esses seguintes destaques dos atributos e das funções do Espírito Santo. Ele é consolador, é aquele que consola a todos nós quando alguém, porventura, passa por um problema, por uma tristeza, por uma perda, como temos passado nesses dias. O Espírito Santo é consolador. Se você quiser conferir, lá em João 14, 16 e 17, e também o capítulo 16, o versículo 7. Ele nos convence do pecado. Nós somos convencidos do nosso erro, do nosso pecado, pelo poder do Espírito Santo. João 16, versículos 7 e 8. Ele nos guia à verdade. Ele é aquele que nos conduz ao caminho da verdade. E Jesus é a verdade. Conhecereis a verdade, disse Jesus, e a verdade vos libertará. João 14, 26, 16, 13 a 15. Ele nos justifica e nos santifica. É Ele quem também faz esta obra de justificação na nossa vida e também da santidade. 1 Coríntios 6, 11 e Tito 3, o versículo de número 5. Ele intercede por nós. É Ele que intercede junto ao Pai por nós, né? E a Bíblia chega a afirmar em muitos momentos com gemidos inexprimíveis. Que coisa maravilhosa!
você e eu sabemos nesta oportunidade que o Espírito Santo de Deus, ele intercede junto a Deus por mim, por você, meu querido irmão e minha querida irmã. Ele transforma o nosso caráter. O Espírito Santo transforma o nosso caráter. Nós, como crentes em Cristo Jesus, precisamos ter o nosso caráter transformado, né? Infelizmente, há muitas pessoas que têm dificuldade com o seu caráter. Tem muito carisma, mas às vezes não tem caráter. Peça ao Espírito Santo para ele transformar o seu caráter, né? Está lá em Gálatas 5, versículos 22 e 23. Ele nos liberta da lei, né? Porque estais debaixo da graça e não mais debaixo da lei. A lei, né? O pecado não terá mais domínio sobre nós. Ele nos liberta da lei. Gálatas 5:18 e Romanos 8:2. Ele testemunha que somos filhos e filhas de Deus. Ele, quando desceu sobre Jesus, afirmou: este é o meu filho amado. Desceu em forma de pomba e fez essa afirmação. É ele quem testemunha que eu, que você, que nós somos filhos e filhas de Deus. Ele nos concede dons espirituais, que são ferramentas para que nós possamos trabalhar na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 e 11. E por último, o 10º atributo, ele nos unge para a missão. Ele nos chama para ganharmos vidas para o reino de Deus. Lucas 4, 18 e 19 e Atos 1, 8. Portanto, esses 10 são 10 atributos e funções do Espírito Santo de Deus na minha, na sua e na nossa vida. Na próxima quarta-feira, nós vamos ter a segunda parte desta quarta doutrina ou artigo de religião do metodismo histórico do Espírito Santo. Vamos hoje parar aqui nesses 10 atributos. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, vamos falar com Deus. Senhor, nós te louvamos, nós te glorificamos por esta noite, por esta oportunidade de aqui confessarmos que cremos no Espírito Santo, que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, que foi derramado em Atos dos Apóstolos, como também sobre cada um de nós. E este teu filho, esta tua filha, que ouve, Senhor, esta quarta doutrina, ou quarto artigo de religião, que receba, Senhor, nesta noite o teu Espírito Santo, para que não caminhe sozinho, que seja transformado, abençoado, santificados com teu Espírito Santo, que tu derrame dons nesta vida, para que ela possa te servir, para que ela possa ganhar vidas para o reino de Deus. Eu quero abençoar esta vida, eu quero pedir que tu derrames o teu Espírito Santo neste coração, neste irmão, nesta irmã, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado e glorificado seja o Senhor. Você está na Quarta com o Bispo, um programa da Igreja Metodista. E nessa sexta-feira, dia 26, nós teremos a nossa vigília regional de oração, cujo tema é Anunciando a Graça. Ela será transmitida a partir do Distrito Leste da Zona da Mata, da Igreja Metodista Central, em Moriaé, sob a direção, da pastora Rosângela e especialmente da pastora Natasha. A pastora Rosângela, ela está num período de descanso, de férias, mas pastora Natasha, demais pastores e pastoras vão estar participando desta vigília. E você é o nosso convidado para acompanhar por este mesmo canal aqui do YouTube, para que possamos, a partir das 21 horas,
estar anunciando a graça do Senhor. Deus te abençoe, um bom descanso, em nome de Jesus. Amém.